Olá, boa noite. Nós estamos começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Claro que a senhora e os senhores já sabem, termina o radar, termina a boa música do radar, e a gente entra para falar aqui sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os temas do nosso programa e as perguntas, né? Vocês podem dirigir todas as perguntas para esses assuntos. Consumidor, trabalho, família e previdenciário. Então vocês perguntem, fica à disposição de vocês o nosso telefone, que é o 3230 1530, e também o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Para qualquer um desses endereços, vocês podem perguntar. Perguntem de preferência sobre o tema do dia, mas se não quiserem perguntar, quiserem já adiantar a pergunta para um outro dia, não tem problema nenhum, nós estamos aceitando aqui. Hoje nós vamos tratar aqui no programa de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa, lá na minha esquerda, o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar de volta aqui no programa. Que bom. Prazer é todo nosso, doutor. A gente sempre fica feliz quando o doutor Marcelo vem aqui, porque o doutor Marcelo é o responsável pela confraria da amizade. Mas depois a gente fala nisso também. E aqui, bem aqui à minha esquerda, eu tenho o prazer enorme de receber mais uma vez aqui no programa o doutor Guilherme Zambrano, que é juiz da Justiça do Trabalho. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar presente aqui na companhia de vocês, do Marcelo e do Machado. O doutor Guilherme está cultivando uma barbinha, agora tá bom. Isso é bom, o cara muda, né? Começa a aparecer na televisão, começa a mudar a figura aqui ali. Não, mas doutor Marcelo, tô brincando. O doutor Guilherme está deixando a barba porque é moderno, né? Meus dois filhos estão com uma barba desse tamanho, que é isso. Mas, no meu tempo, nem se usava isso. Vamos então para... Quando eu falei na Confraria da Amizade, é que existe um grupo de amigos que se reúnem uma vez por mês, normalmente é no salão de festa lá do edifício do Dr. Marcelo, e a gente come um churrasco, toma um monte de água mineral e... também, se tiver água mineral, a gente toma. Então, agora dia 25 tem uma, né, doutor Marcelo? É isso aí, né? Vai comemorar, né? Comemorar a amizade. Inclusive, o nome da confraria foi pensado justamente para evitar problemas em casa, né? Nós estamos comemorando a amizade entre os amigos. Claro. O doutor Marcelo não tem desculpa nenhuma nunca, porque é feito sempre no salão de festa do prédio dele, né? As reuniões, os encontros, mas tudo bem. Vamos lá. As perguntas do dia são as perguntas que nós temos já aqui catalogadas para fazer aos advogados e ao juiz que hoje está nos acompanhando. A primeira pergunta que eu faço é para o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, é do Ariovaldo, que mora na cidade de Triunfo. Ele diz o seguinte: minha empresa distribui uniforme a todos os funcionários. Estou saindo da empresa e cumprindo aviso prévio. Quero saber se sou obrigado a usar o uniforme. Machado, essa pergunta aqui do Ariovaldo, ela é importante para a gente acabar com um mito que existe na Justiça do Trabalho, em matéria de direitos trabalhistas, que é essa questão do aviso prévio. As pessoas acham que o aviso prévio muda alguma coisa. Na verdade, o aviso prévio ele é um comunicado que alguma das partes do contrato de trabalho faz à outra com uma antecedência, dizendo-lhe que pretende pôr um fim na relação de emprego. O contrato de trabalho permanece exatamente com os mesmos direitos e obrigações para ambas as partes. Não há alteração nenhuma. Inclusive, Machado, na hipótese de um aviso prévio trabalhado, se o empregado, por exemplo, cometer uma falta grave, ele poderá ser despedido por justa causa, ele poderá receber uma advertência. Não há problema algum nisso. Isso durante o aviso prévio? Durante o prazo do aviso prévio trabalhado, pode acontecer do cometimento de uma falta grave, por exemplo, do trabalhador, e ser aplicado, então, a justa causa.
certo? Então, para o nosso telespectador Arivaldo, retornando à pergunta, a resposta é sim, você tem, as obrigações permanecem durante o prazo do aviso prévio, você deverá sim usar o uniforme, sob pena aí de receber alguma advertência por algum ato de insubordinação, certo? Agora vocês veem, né? No meu tempo a gente usava tapapó, no meu tempo de colégio de primário, né? Lá em São Gabriel, todo mundo igual. Então não tinha, todo mundo branquinho, gravatinha azul, tá? O uniforme eu acho uma coisa boa, eu acho que os colégios, inclusive as escolas, deveriam adotar, no Uruguai ainda se adota muito. Mas o senhor Ariovaldo, pelo visto, não está muito contente em usar o uniforme dele, não. Doutor Guilherme Zambrano, o Juvenal mora na cidade de Barra do Ribeiro. Ele trabalha na área rural do município e depende de um coletivo que deixa exatamente na porteira do local do trabalho dele. Ele gostaria de saber se, como trabalhador da área rural, ele tem direito ao Vale Transporte. Bom, Machado, para o Juvenal, a gente precisa fazer um esclarecimento que não existe nenhuma vedação a que o trabalhador rural receba o Vale Transporte. Embora não diga expressamente que é devido ao trabalhador rural, não tem nenhuma vedação. O que tem é uma possível incompatibilidade, porque o direito ao Vale Transporte é para o transporte coletivo urbano regulado e concedido pelo poder público. E, frequentemente, esse transporte coletivo urbano regulado e concedido pelo poder público não abrange a área rural. Nesse exemplo que ele está dando, aparentemente a porteira fica perto de alguma estrada ou avenida, talvez entre dois distritos ou entre dois municípios que tenham um transporte coletivo intermunicipal ou municipal. E se for satisfeito esse requisito, né, de ser transporte coletivo urbano, ainda que intermunicipal, o que passa pela frente da porteira do local de trabalho dele, é possível que ele seja credor, é possível aplicar a ele o direito ao Vale Transporte. Né? Então não tem nenhuma vedação a que ele, enquanto trabalhador rural, tenha direito ao Vale Transporte, embora a lei não diga expressamente que tem, né? Só que o direito é aplicável ao transporte público, transporte coletivo urbano, regulado e concedido pelo poder público. Então tem que ver se esse coletivo que passa na frente da porteira do local de trabalho dele é particular ou uma concessão de serviço público. Sendo uma concessão de serviço público, provavelmente sim ele tenha direito ao Vale Transporte. Tá vendo, senhor Juvenal? Então o senhor vai aí, né? De repente o senhor tem um dinheirinho a mais aí, todos os meses. Vai pagar o transporte, mas sabe como é, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho de sobrar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Doutor Marcelo, o Paulo aqui de Porto Alegre, ele foi despedido no início de março e está recebendo o seguro-desemprego. Nessa condição, posso contribuir para o INSS? Isso aqui é uma pergunta sobre direito de trabalho. Tem a ver com o direito de trabalho também, né? Nós temos aí o seguro-desemprego e é uma pergunta importantíssima, Machado, importantíssima. Por quê? Porque também existe um mito de que o seguro-desemprego, ele conta como tempo de serviço para uma aposentadoria por tempo de contribuição. E isso não é verdade. O período que o trabalhador permanece em seguro-desemprego, ele não vai contar para a sua aposentadoria no futuro. Então, isso faz com que muitos trabalhadores percam tempo de aposentadoria, a possibilidade de contribuir, porque vamos imaginar um trabalhador que tem uma vida aí durante 30 anos, a rotatividade às vezes é grande, passou por 10 empresas. O seguro-desemprego ele pode variar de 3 a 5 parcelas. Então vamos imaginar aí 10 empresas, 5 meses em cada empresa, vai perder aí 4 anos e 2 meses de tempo de contribuição. Então ele pode fazer a contribuição sim, porém, e aí vem uma parte muito importante, ele tem que estar atento ao código de contribuição. Por quê? Porque se ele contribuir como um segurado obrigatório, um contribuinte individual, por exemplo, ele vai estar dando uma informação para o governo de que ele está trabalhando. E se ele está trabalhando, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então ele deve contribuir como segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele segurado do INSS que pretende contribuir
para se manter vinculado ao sistema previdenciário. Ele não está trabalhando justamente por ser um contribuinte facultativo, ele não está exercendo uma atividade remunerada. Então, nessa condição, se você, trabalhador, quiser aproveitar esse tempo de seguro-desemprego para contribuir, o faça com o código 1406, que é o código do segurado facultativo. Não erre esse código, porque senão você vai perder o seu seguro-desemprego. No INSS eles dão essa informação para eles? Dão também? essa informação é acessível também pelos sites de busca e existe uma relação com todos os códigos de contribuição e o do segurado facultativo é o 1406. Então tá, seu Paulo, o senhor se cuida aí, o número põe 1406, tá? O código de contribuição. Depois o senhor contribui com quando o senhor quiser. Doutor Guilherme, a Lúcia aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, que durante 2 meses e 5 dias trabalhei como cuidadora numa empresa que não assinou minha carteira de trabalho. Me demiti e agora eles pediram que eu leve a carteira para que seja feito o registro. O que devo fazer? Tenho direitos adquiridos? Pergunta a dona Lúcia. Bom, respondendo bem objetivamente a pergunta, ela tem direitos adquiridos, né? Ela não diz quais ela recebeu e quais não recebeu, então fica um pouco difícil de especificar quais são exatamente. A questão é que, aparentemente, o empregador deixou de cumprir uma obrigação de anotação da carteira logo no início do contrato de trabalho, né? E agora está tentando corrigir isso, né? Supondo que o empregador esteja de boa fé, não tem problema nenhum ela levar a carteira atrasada, porque é uma irregularidade administrativa que não chega a causar, ou aparentemente, pelo que ela descreveu, não chegou a causar nenhum prejuízo para ela, né? E ele pode corrigir esse problema se ela levar a carteira de trabalho, fazer a anotação e fizer todo o pagamento corretamente. Agora, a gente não pode ser ingênuo, mesmo supondo a boa-fé das pessoas. É possível que ela chegue lá, entregue a carteira para anotação e o empregador anote um período diferente do que ela efetivamente trabalhou. Né? Diga que ela trabalhou por 1 semana, ou por 15 dias, ou por 1 mês, né? E anote esse período em vez do período que ela efetivamente trabalhou, que ela disse que foram 2 meses e 5 dias. Né? E aí, para se prevenir de uma má-fé, que é possível que aconteça, a gente enfrenta situações parecidas na Justiça do Trabalho com muita frequência, né? Ela pode, daqui a pouco, tirar uma fotografia com o próprio telefone celular do jornal do dia, né? E a carteira de trabalho mostrando que não tinha anotação nenhuma naquela página, onde provavelmente vai ser feita a anotação, que é a primeira página em branco das anotações do contrato de trabalho dela. Né? E aí, se o empregador fizer uma anotação abusiva e falsa, né? Ela pode comprovar que não, que no dia em que o jornal foi publicado, com aquela data que está indicada no jornal, ainda não havia anotação da data de carteira, e aí ela está se prevenindo de algum abuso que possa ser cometido pelo empregador, né? E aí ela pode levar a carteira lá, e se o empregador fizer a anotação correta e fizer o pagamento dos créditos dela corretamente, vai ficar... não que vai ficar tudo bem ou que não tenha havido uma irregularidade administrativa, mas na relação entre eles parece que vai ficar tudo acertado e não tem por que surgir um conflito por conta disso. Essas coisas são comuns na Justiça do Trabalho, acontece de vez em quando? A anotação abusiva, sim. Anotação abusiva? Anotação abusiva, sim. Muitas vezes o empregador ele retém a carteira de trabalho do empregado, o empregado começa a trabalhar e a carteira, em vez de ser anotada e devolvida para o trabalhador, ela fica com o empregador. Né? E muitas vezes ele não faz anotação nenhuma. Né? Ele diz, está no contrato de experiência, ou está no período de experiência. E aí, quando vai despedir, escolhe o que vai anotar na carteira de trabalho conforme a conveniência do próprio empregador. Né? Daqui a pouco a pessoa trabalhou 6 meses, mas o empregador anota que trabalhou apenas 3 para poder ficar no contrato de experiência, não ser devido ao aviso prévio e outras parcelas. Então, lamentavelmente, há empresas que fazem isso, né? Embora seja errado. E o trabalhador pode tomar as precauções aí que tiverem ao alcance dele para tentar se resguardar, produzir algum meio de prova para mostrar que o empregador está agindo mal. É conveniente que faça isso. Como acontecem coisas, né? Aliás, eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui. Tá? O meu primeiro trabalho como jornalista foi na Rádio São Gabriel. E a minha carteira foi assinada
no dia 1º de maio. Eu vou completar agora 60 anos de jornalismo. Tá? 1º de maio não é feriado? Como é que a minha carteira foi assinada nesse dia? Pois é. É, né? É um problema isso. Nunca deu problema nenhum. Mas eu só tenho essa curiosidade na minha carteira do Ministério do Trabalho. Na realidade, a carteira de trabalho deve corresponder à realidade da prática laboral. Se começou a trabalhar hoje, a assinatura deve ser hoje, né? Existem algumas profissões que trabalham em feriados, né? Serviço de portaria, rádio, não fecha, serviço de saúde, rádio não, mas assim... departamento de pessoal é difícil que funcione. Exato. Normalmente não funciona nesse dia, né? Mas enfim... E sabe que eu estava fazendo as contas aqui agora, pensando assim, 60 anos atrás, 59. Exatamente, né? foi quando eu comecei. Eu não sei se já era feriado, né? Eu sei que o 1º de maio... Não, passou a ser feriado mais tarde. Não sei. Não sei também. Eu sei que é em homenagem a uma greve que aconteceu nos Estados Unidos e aí foram mulheres que acabaram sendo queimadas dentro de uma fábrica. Elas estavam fazendo uma reivindicação de direitos trabalhistas na época que a gente chama as fontes materiais do direito do trabalho, as fontes materiais do direito do trabalho, que é a luta de classes, o conflito de classes e as reivindicações dos trabalhadores. E aí elas foram queimadas porque estavam fazendo reivindicação trabalhista, né? E aí, em homenagem a elas, é que o Dia do Trabalho é 1º de maio. Então vamos ver. Já faz tantos anos, né? Que eu até faz bastante tempo, mas eu não sei quando foi criado o feriado, né? Eu sei que... Então tá bom. A pergunta agora é para o doutor. O Pedro mora aqui em Porto Alegre. Faz 2 anos que trabalho em período noturno. Meu empregador decidiu me transferir para a escala diurna e eu perdi o meu adicional noturno. O empregador dele poderia ter feito isso, doutor Marcelo? Pedro, a resposta é sim. Tá? Por quê? Porque o adicional noturno, ele é um adicional condicional. Ele não adere ao salário. O adicional noturno, ele é devido enquanto aquele trabalhador desempenhar as suas atividades em horário considerado noturno. Acabou a prestação de serviço em horário noturno, não há mais por que haver o pagamento do adicional noturno. É perfeitamente possível fazer isso. Nós temos até uma súmula do TST a respeito. É mais ou menos o que acontece com o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, que são adicionais condicionais. E eles são vinculados ao exercício do trabalho naquelas condições nocivas à saúde do trabalhador. E por que é assim? Porque o trabalho noturno, existem estudos, é um trabalho mais desgastante. O ser humano ele foi feito para dormir à noite, para trabalhar durante o dia. Então, toda a alteração que represente ou que coloque a saúde do trabalhador em primeiro lugar, e é esse o objeto maior da proteção da Justiça do Trabalho, é a saúde do trabalhador, né? Ainda que diminua um pouco a remuneração dele, que vai perder o adicional, mas ele terá uma condição de saúde melhor e por isso é perfeitamente possível retirar o pagamento do adicional noturno quando o trabalhador é transferido para o período diurno, Machado. Até porque não faz muito nexo, né? O cara trabalha de dia e ganha um adicional noturno também, né? Verdade. Mas, doutor Guilherme, a pergunta vem da cidade de Nova Hartz. É o senhor Valmir. Ele diz que está cumprindo aviso prévio e tem uma dúvida. Essa pergunta é muito boa. Se nesse período eu faltar, serei descontado do meu salário com reflexo nas férias e 13º? Essa é a pergunta do seu Valmir lá de Nova Hartz. Tem a versão longa, né, como a que o doutor Marcelo deu de resposta para o seu Ariovaldo, né, que sim, as obrigações do contrato de trabalho, elas persistem durante o período do aviso prévio, né? A bilateralidade do contrato de trabalho persiste durante o período do aviso prévio, que significa que o trabalho, ele é prestação e o salário é contraprestação. Se não tem prestação de trabalho, não é devida a contraprestação de salário, né? Então, bem objetivamente, sim, vai ser descontado do salário, né? E se passados os limites ali previstos em lei,
da quantidade de faltas, ele pode inclusive ter direito a menos dias de férias, né? Pode sim prejudicar férias e gratificação natalina se ele tiver muitas faltas nesse período do aviso prévio. Então é bom ele cumprir as obrigações do contrato também nesse período, se ele tiver a expectativa de receber a contraprestação, que é o salário. Eu fico pensando, o que leva uma pessoa a imaginar, e bom, eu estou de aviso prévio, mas eu vou faltar o serviço, mas não pode me descontar. Então, mas como? Eu estou trabalhando, como diz o doutor Guilherme. É que, na verdade, eu acho que alguns costumes, eles vão, de alguma maneira, corrompendo a visão social dos direitos, né? Como muitos empregadores indenizam o aviso prévio, eles dizem para a pessoa, pega o dinheiro e fica em casa, não precisa vir trabalhar, muitas pessoas acabam acreditando que isso é um direito de todos. Claro. Né? Pela generalização da conduta de indenizar o aviso prévio ou pela frequência da conduta com que é indenizado o aviso prévio, algumas pessoas pensam, bom, então o aviso prévio não precisa ser trabalhado. Precisa, aliás, o nome é aviso prévio, é só um aviso anterior, o contrato de trabalho continua com todas as suas regras, com todos os seus efeitos, até o dia em que ele termina, né? Até o término do prazo do aviso que foi avisado com antecedência, né? Esse é o significado de aviso prévio. Doutor Marcelo Armigliati de Jesus, a dona Zuleide aqui de Porto Alegre, ela disse que trabalhou para uma pessoa durante 5 dias. Não nos acertamos e ele não quer pagar os dias trabalhados. A dona Zuleide quer saber se ela tem algum direito sobre esses 5 dias aí. Olha, dona Zuleide, a senhora teria o direito de receber esses 5 dias. Né? Agora, para exercer esse direito, primeiro eu indicaria que a senhora esgotasse as tratativas amigáveis, né, para receber esses valores. Não sendo possível, né, desde a emenda constitucional 45 de 2004, a Justiça do Trabalho é responsável, é competente para julgar não só aquelas relações em que há um vínculo de emprego entre empregador e empregado. Também é possível a Justiça do Trabalho analisar e dirimir conflitos em relação a, por exemplo, pequenas empreitadas, como parece ser o caso aqui. Ele trabalhou 5 dias, né? Então, se eu contrato alguém, um pedreiro, para fazer uma reforma no meu banheiro, e ele estima que aquele serviço vai custar R$2.000, e aí no meio da obra, né, Machado, sempre dá problemas a mais, aí vem aquele cano que a gente não sabia, enfim, e aí ele aumenta o valor para R$5.000 e eu não aceito, está criado um problema. Está criado um problema e quem vai resolver esse problema vai ser a Justiça do Trabalho. Então, em tese, ela poderia acessar a Justiça do Trabalho, existe ainda o jus postulandi, ela poderia postular sem necessariamente ter a contratação de um advogado, indo até a própria Justiça do Trabalho e fazendo o pedido. Agora fica mais difícil, o processo eletrônico, mas em tese é possível. Eu não sei se o doutor Guilherme já se deparou com uma situação dessa, pedido oral feito diretamente pelo trabalhador ou não, mas... Sim, agora, na verdade, a gente recomenda, assim, existe um setor que é responsável pela atermação, né, que é a redução a termo da reclamação verbal. Então, a pessoa que chega sem advogado na Justiça do Trabalho vai ser encaminhada para esse setor, que vai reduzir a termo a reclamação. Se for num lugar onde só tem uma vara, que é uma vara única, né, isso pode ser feito na própria secretaria, no próprio balcão da vara do trabalho. Caso contrário, normalmente vai ter um setor específico próximo da distribuição do foro para fazer a redução a termo da reclamação verbal. Agora, é um pouco arriscado o trabalhador chegar no judiciário sem o suporte técnico de um advogado, de um defensor público, e sem o conhecimento jurídico, né? Porque o direito ele é complexo, ele não é simples, ele tem prazos que precisam ser cumpridos, tem consequências pelo descumprimento dos prazos, existe uma maneira e um momento adequado para fazer as manifestações processuais, então o risco da pessoa cometer algum equívoco nesse momento é muito elevado e isso pode acabar custando caro, seja perdendo um direito que a pessoa tem, seja pagando algo ou pagando mais do que é devido, né? Agora, hoje mesmo eu tive uma situação de um empregador que chegou sem advogado na audiência e, assim, dentro do possível, ele foi honesto, né, que é o que se recomenda que sejam os litigantes nos processos, falou a verdade,
e ele fez uma defesa, em alguma medida, bastante adequada, assim, muito melhor do que poderia ter feito se tentasse resistir indevidamente a uma pretensão. Ele reconheceu, olha, eu efetivamente não paguei o FGTS, estava sem dinheiro, né? E aí, não que isso vá produzir algum efeito benéfico para ele, mas pelo menos não vai produzir nenhum efeito maléfico, que muitas vezes poderia acontecer, eu tenho que ir lá me defender e vou inventar uma defesa sem fundamento, ou falsa, vou mentir, e a pessoa, além daquilo que já devia, ainda pode ser condenada por litigância de má-fé, sair devendo mais ainda, né? Então, acontece com frequência da pessoa ir sozinha na Justiça do Trabalho defender os seus direitos, mais vezes o empregador do que o empregado, até porque quando o empregado chega, a gente sugere, olha, tu não prefere ir buscar um advogado no sindicato, os sindicatos prestavam esse serviço, né? Agora estão numa situação um pouco mais delicada, porque estão sem fonte de custeio, mas acontece e tem um setor específico para isso. Olha que interessante aqui, doutor Guilherme, o Tarcos aqui de Porto Alegre, ele pede para informar que o 1º de maio se refere a uma greve de trabalhadores de 1886, que logicamente não foi o dia que eu comecei a trabalhar, não foi o ano que eu comecei a trabalhar, 1886, quando os trabalhadores foram enforcados, ele diz aqui. Bom, então isso aí é se as mulheres foram queimadas, os trabalhadores a versão que eu conhecia, que era de mulheres que tinham sido queimadas numa fábrica. E o fato, de fato, eu sabia que tinha sido no século XIX, né? Mas não foi no ano seguinte a esse evento que se tornou feriado, né? A Constituição da OIT é de 1919 e deve ter sido em algum momento entre 1919 e acho que a promulgação da CLT que foi transformada em feriado a data de 1º de maio no Brasil, mas eu não tenho certeza, por isso que eu não posso afirmar isso. Bom, estão me informando aqui que nós temos 1 minuto. Nós temos várias perguntas que chegaram aqui pelo telefone, mas todas elas dizem respeito ao direito previdenciário. Elas serão feitas exatamente no dia do direito previdenciário, mas eu agradeço muito aos telespectadores que tiveram essa preocupação. Qual é o nome do telespectador que mandou a mensagem? Tarcos. Tarcos? Muito obrigado aí pela participou do programa. Né? Pela sugestão, vamos tentar tirar essa dúvida. Vamos tirar essa dúvida. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Doutor Guilherme Zambrano, muito obrigado pela participação de vocês aqui. E, doutor Guilherme, o doutor Marcelo vem sempre, agora o senhor é nosso convidado sempre também. Então tá, muito obrigado. Principalmente quando o senhor quiser sair daqui, a gente pode tomar uma água mineral bem geladinha. Bom, esse programa de hoje eu não dediquei a ninguém, mas vou fazê-lo agora no final. Dedico exatamente aos filhos do doutor Marcelo, do doutor Guilherme, que são pessoas especiais na vida da gente, tá? Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui, 6h30, eu vou tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.